A Constituição de um país é a expressão máxima do intento que seus autores vislumbraram para toda a nação. A clareza e a sabedoria da visão fundadora, quando transferidas para palavras e para o papel, terão o poder de definir quais comportamentos serão tolerados e quais serão punidos dentro de seu domínio. Trará mais estabilidade política ao validar valores de base existentes e menos ao tentar criar valores de base inexistentes. Isso mesmo, a Constituição tem o poder de criar valores e cultura, mesmo que artificialmente, de cima para baixo, contra a base sobre a qual se erigiu a nação. Para entender como a Constituição de um país afeta o indivíduo ou o povo como um todo, proponho mais uma alegoria. Imagine vários peixes colocados em um aquário pequeno, com pouca água e sem nenhuma outra espécie de peixe. Nesse aquário não há objetos a serem explorados. Muito bem. Observe os peixes durante algum tempo. Depois, imagine-os sendo retirados do aquário pequeno e removidos para um outro, maior, quase oceânico, sem limites visíveis e repleto de diversas outras espécies de peixes, fauna variada, corais e magníficas formações rochosas. Novamente, observe com atenção os peixes. Você constatará que o comportamento e a amplitude de ação dos peixes mudarão completamente. Agora, suponha que uma pessoa que não acompanhou o experimento seja convidada a dizer o que acha. Essa pessoa apenas viu rapidamente os peixes no espaço de minuto, e agora observa o que se passa no aquário gigante. Provavelmente, perceberá que, dadas as condições do novo ambiente, o comportamento dos peixes terá mudado tanto que sua própria espécie parecerá outra. Você, no entanto, sabe que se trata da mesma espécie. Logicamente, você conclui que qualquer espécie de peixe terá seu comportamento modificado caso venha a ocupar um ambiente de maior amplitude. E mais, possivelmente qualquer outra espécie de natureza aquática ou não também se transformará caso seja modificada a amplitude de seu meio ambiente. As constituições definem os princípios que devem reger a nação, quem são os agentes de Estado, governo e burocracia e como devem ser organizados. Elas estabelecem o campo de atuação de cada um desses agentes, seus limites e os sistemas de controle. Pois bem, caro leitor, constituições são como aquários. Elas delimitam a amplitude do sistema político do ser humano, seu meio ambiente político, por assim dizer. E quando esse ser humano é sujeito a mudanças do ambiente, ele também vai alterar o seu comportamento. Como o comportamento compartilhado na sociedade é parte fundamental da cultura da mesma, as constituições têm um papel fundamental na criação e na perpetuação da cultura. Há bons exemplos históricos de povos que viviam sob constituições interventoras e que, uma vez passando a operar debaixo de cartas magnas menos interventoras, libertaram suas culturas e passaram a gozar de riquezas e liberdades que jamais imaginaram possíveis. Houve alterações nos seus comportamentos e perspectivas. Japão e Alemanha, em um período histórico de menos de 100 anos, migraram de estruturas e valores bélico-nacionalistas para estruturas de Estado de Direito liberais capitalistas. Isso ocorreu entre o final do século XIX e meados do XX. Hoje, esses países são influentes produtores de conhecimento e riqueza para si próprios e para a humanidade, de tal modo que o tamanho de suas contribuições é difícil de ser medido de maneira adequada. Na base de suas transformações estão alterações em seus códigos de leis e o fomento de comportamentos e valores de base distintos daqueles promovidos anteriormente. A Constituição japonesa de 1947 é um exemplo notável. Como o Japão saiu derrotado da Segunda Guerra Mundial, o texto foi fortemente influenciado pelos Estados Unidos. A Carta introduziu valores liberais, tais como os direitos de ir e vir, de liberdade de expressão e de livre associação. Instituiu ainda o habeas corpus, as eleições livres e o mecanismo de recall, que permite o afastamento de políticos eleitos de acordo com as regras democráticas, bastando para isso que haja vontade popular. Um capítulo específico da Constituição estabelece que o país renuncia à participação em qualquer guerra, o que desarticulou definitivamente a cultura imperialista e belicista que antes predominava. A Carta também limitou a atuação do imperador a um poder estabilizador. Assim como a Constituição norte-americana, a nipônica não é detalhista acerca de direitos, como saúde, transporte, educação, férias, lazer, moradia, emprego, alimentação, segurança, greve e licença maternidade, como faz, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988. A Carta japonesa limita o governo a atender os direitos civis liberais listados no início deste parágrafo. Com a consciência de que um governo sem limites é interventor em todas as áreas da sociedade e gera instabilidade política ao longo do tempo, o advogado americano Miller Rowell, de 1913 a 1977, assistente do general Douglas MacArthur, em 1880 a 1964, escreveu praticamente sozinho a Constituição Liberal Japonesa de 1946. Pela primeira vez na história do país foram estabelecidos limites rigorosos para as ações do governo e a sociedade organizada do Japão ganhou poderes para se autodeterminar e limitar o governo e a burocracia. Isso mudou por completo a cultura política e econômica do país e assegurou ao Japão a estabilidade que precisava para a reconstrução econômica. A nação acabou por criar uma sociedade exemplar para a humanidade. Mais do que alterar e moldar o comportamento e a cultura, as constituições têm o poder de limitar ou até mesmo escravizar todos sob sua jurisdição. Constituições interventoras, como as de quase todos os países da América Latina e sobretudo do Brasil, não respeitam a ordem natural ao colocar o Estado, o governo e a burocracia como gestores do bem-estar social em detrimento da livre escolha da sociedade. Constituições com esse viés podem servir como trampolim para a criação de um Estado totalitário, uma vez que reduzem a importância da sociedade civil, vista como problema e não solução. Já cartas como as dos Estados Unidos e do Japão compreendem e respeitam a natureza do ser humano. Estabelece que, via de regra,
Ele deve ser livre para exercer suas escolhas, aspirações naturais e universais. Essas constituições que respeitam o direito natural conseguem se firmar ao longo do tempo exatamente por não interferir demasiadamente na vida das famílias e comunidades, e muito menos na atividade econômica. É somente por meio da longevidade da mesma série de regras que as constituições oferecem as seguranças básicas necessárias e a estabilidade jurídica que permitem a todos os que optam por viver debaixo de sua regência e a realização de seus objetivos. A maioria dos homens e mulheres não influenciaram diretamente na criação de suas próprias constituições e até hoje não detêm o conhecimento de quem criou esse conjunto de leis, de como foi produzido e qual sua importância prática. A sociedade entrega passivamente a poucas pessoas anônimas a responsabilidade de criar ou reforçar cultura e valores, presumivelmente importantes instrumentos para a promoção do bem-estar coletivo. Que impressionante, não é mesmo? Apenas um pequeno punhado de pessoas foi responsável pela criação do conjunto de leis que determina o tamanho do nosso aquário. A maioria dos homens e mulheres não influenciaram diretamente na criação de suas próprias constituições e até hoje não detêm o conhecimento de quem criou esse conjunto de leis, de como foi produzido e qual a sua importância prática. Vamos ler aqui duas tabelas, né? Quadro 5, Constituições Interventoras versus Liberais. Aí tem aqui, né, cronologia, de 1600 a 1699, depois de 1700 a 1799. Primeiro vem a Inglaterra, né, 1688, a Revolução Gloriosa. E aí, olha só, de 1688 até o ano presente, né, até 2015, quando foi elaborado o livro. Estados Unidos, foi de 1787 até o período atual, né, na Convenção de Filadélfia. No Japão, teve a de 1867, que durou até por volta ali de 1947, né? E aí, em 1947, foi elaborada uma nova Constituição que ainda está em prática, está em uso até hoje. Na Alemanha, teve a de 1871, depois teve em 1918 e depois teve em 1933. E aí, por último, teve a de 1949, que está presente até os dias atuais. Na França, teve a de 1791, depois a de 1795, depois a de 1815, depois a de 1848, depois a de 1871, depois a de 1940, depois a de 1946, depois a de 1958, que ainda perdura nos dias atuais, né? Eu tinha errado aqui, pessoal. Eles colocaram aqui uma linha do tempo de 1600 a 2015, tá? Para compreender melhor, aqui, olha a tabela aqui, para vocês entenderem. Ó, 1600 até 2015, né? Um gráfico para vocês entenderem. Olha só o Brasil. Teve 1824, depois 1889, depois 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, depois a de 1988, que é relativamente recente, né? E a Argentina teve de 1853, 1949, 1957 e 1994. O Brasil teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 constituições. 8. É recordista, né? Vamos lá. Aí tem um outro quadro que é excesso de direitos de cidadãos nas mãos do governo central obriga-o a ser o propulsor de programas nacionais. Esses direitos dão poderes totalitários à União, né? Então, quanto mais direito você pede, mais poder a União vai ter sobre você. Então, vamos lá. Trabalhistas, a moradia, a saúde, a educação, o emprego, o sindicato, transporte público, lazer, alimentação, cultura, proteção à maternidade, greve, repouso, assistência social. Aqui, ó. Você que fala que direito é muito bonito, quanto mais direito você pede, né, mais a União tem poder sobre você, sua liberdade. Aí vem o outro quadro, quadro 7. Duas armadilhas que perverteram o intento Constituição Cidadã de 1988 em uma Constituição interventora. Duas armadilhas que perverteram o intento Constituição Cidadã de 1988 em uma Constituição interventora. Vamos lá, primeiro. Excesso de direitos defendidos pelo Estado não cria limites, cria oportunidades para intervenções de governos e burocracias. Segundo, linguagem errada. Adota a perspectiva de que toda ação humana é o Estado que deve permitir, caso contrário, é proibida. Pensando em códigos de leis modernos, talvez a Constituição dos Estados Unidos seja um dos maiores exemplos de lei universal e clara que pretende proteger o cidadão dos desmandos da elite econômica e dos agentes do governo, da burocracia e da maioria. Promulgada em 1789, ela só foi alterada 17 vezes e a mais antiga ainda é em vigor.
A título de comparação, convém ressaltar que antes de completar 30 anos, a Constituição Brasileira de 1988 já foi modificada mais de 80 vezes por meio de propostas de emenda feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isso até em 2015, né? A gente sabe que hoje esse número é muito maior. O poder da Constituição, presta atenção nessa parte aqui, pelo amor de Deus, não seja burro. O poder da Constituição americana reside no fato de ser uma carta de princípios clara e sucinta, com 7 artigos, 7 originais e 27 emendas, é a mais curta carta nacional escrita em vigor. Quanto à mais longa, não é difícil adivinhar. Aqui, ó, é a nossa, com mais de 150 páginas. Os 7 artigos originais definem como o governo é organizado, quais as funções de cada um dos poderes, descrevem o federalismo e as responsabilidades dos governos estaduais e da administração federal. Já as 10 primeiras emendas, conhecidas como Bill of Rights, ou a Carta de Direitos, tratam de direitos naturais, como aqueles relacionados às liberdades individuais e à justiça. Só isso já bastava, né? Para o Brasil, mas não. 150 páginas para você decorar de Constituição. Constituição, tá? Um ponto-chave para se ressaltar é como o espírito e as convicções dos constituintes estão presentes na letra, na forma como as leis são redigidas. A Constituição norte-americana, por exemplo, reconhece que o indivíduo detém direitos naturais de livre expressão. Um artigo reflete essa premissa e postula que o Congresso não passará nenhuma lei que venha a limitar a liberdade de expressão. Em contraste com essa forma de apresentar um dos direitos individuais, a Constituição brasileira estabelece livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ficou implícita a premissa dos constituintes de 1988 de que cabe ao Estado brasileiro estabelecer esse direito natural como sendo livre. Na outra direção, caminha a Constituição norte-americana. Ela é objetiva em querer limitar o Estado de criar qualquer lei contra o direito natural de livre expressão. Para muitos defensores do liberalismo político, é considerado um ato de tirania de qualquer Estado de querer definir os direitos naturais. A natureza não intervencionista da sociedade na economia blindou a Constituição norte-americana contra o anseio por alterações. Não por acaso, constituições menos intrometidas tendem a durar mais. Na história do Brasil, isso não foi diferente. As constituições que tiveram vigência mais longa foram a do Brasil Imperial, de 1824, e a da Primeira República, de 1891. Eram de longe as menos interventoras e, em certa medida, estavam em linha com a Constituição norte-americana. As demais, que estabeleceram um Estado extremamente ativo na sociedade e na economia, acabaram reemendadas em várias ocasiões e depois descartadas. Foi o que ocorreu com as cartas de 1934, 1937, 1946, 1967, conforme o quadro do número 8 da página 46. De número 8 da página 46, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Até hoje, os americanos têm sua Constituição e a imagem dos pais fundadores da nação como valores primordiais, que são George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, Benjamin Franklin, James Madison e tantos outros unir as elites militar e rural a profissionais, liberais, urbanos, para estabelecer as bases de uma sociedade em que a alternância de governo se dá dentro de uma concepção muito clara e limitada do que é a função do Estado. É desnecessário assinalar que esse não parece ser o caso das sociedades e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos de hoje. Com efeito, ter uma Constituição não resolve tudo. Está longe de ser o bastante. E isso não precisa ser explicado a um brasileiro. É preciso ter intentos claros, universais e atemporais. Artigos e leis escritos no papel não necessariamente refletem o intento maior e a missão histórica de um país. Basta notar que a Constituição da antiga União Soviética garantia a liberdade de expressão, de imprensa, de manifestações públicas e de protesto. Para evitar esses desvios de intento nas interpretações, a Constituição norte-americana contou com Federalist Papers, idealizados por Alexander Hamilton e com importantes contribuições de James Madison e John Jay. Esses conjuntos de análises da carta não faz parte da mesma, mas deixa claro o propósito de cada artigo e o tipo de Estado que os pais fundadores quiseram construir. Desnecessário acrescentar que os Federalist Papers são utilizados até hoje pelas cortes norte-americanas. Quando a letra da lei for limitada para avaliar juízo, use seus princípios e intentos bem descritos no Federalist Papers. É possível alterar uma Constituição? A resposta é sim, mas esse processo deve ser simples, fácil e rápido? Naturalmente não. Como vimos até aqui, leis fixas, claras, concisas e de preferência registradas por escrito ajudam a garantir a justiça numa parte da sociedade. A instabilidade jurídica coloca os setores mais desprotegidos sob risco, além de não dar aos cidadãos a confiança de que podem investir e ter um retorno dentro de regras estabelecidas.
Como podemos, por exemplo, tomar um empréstimo, contratar um funcionário ou abrir uma empresa com tranquilidade se as regras que devemos seguir mudam a cada momento? Isso é justamente o que acontece no Brasil. Além de haver um excesso de leis, as regras são movediças. Um empresário pode contratar um funcionário hoje e daqui a um mês ver as regras trabalhistas mudarem, adicionando custos que o empregador, na condição de empreendedor, não previa. Então, que tipo de constituição devemos adotar? Como vimos, as constituições que limitam a intervenção na sociedade e na economia sofrem menos alterações ao longo do tempo. Como a lei maior é um instrumento de Estado, e para criar uma base legal estável é necessário limitar a intervenção das instituições de Estado na sociedade e na economia, parece clara a necessidade de adotarmos uma Constituição liberal para criar um Estado liberal. Será que isso significa que, com o advento de uma Constituição liberal, governos que postulam maior intervenção na economia e na sociedade jamais vinham a surgir no Estado liberal que a Carta criou? Claro que não. Um governo de viés mais intervencionista atuará com esse propósito dentro de limites impostos pela Constituição do país. Mas o importante é que haverá limites. O governante não poderá comprometer o que se costuma chamar de intento maior da nação. Como a lei maior é um instrumento de Estado e para criar uma base legal estável é necessário limitar a intervenção das instituições de Estado na sociedade e na economia, parece clara a necessidade de adotarmos uma Constituição liberal para criar um Estado liberal. Quadro 8. Quase 100 anos de políticas permanentes de Estado. Eles erraram aqui, né? Este agora que é o quadro 8, penúltimo no 7º. Vamos lá. Totalitarismo e liberalismo, né? Aqui, ó. Do maior totalitarismo para o menor, que é liberalismo, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. O Estado controla tudo é coletivismo. Estado limitado, individualismo. Vamos lá. De 1937, depois 1967, 1988, tá vendo? Depois 1946 e 1934 aqui no meio. E aí no final, 1891 e 1824, perdão. Né? Aí a setinha subindo, é o Estado controlando tudo, tá vendo? Ó, o Estado passando a controlar tudo. Uma setinha aqui pra cima, não sei se vocês vão conseguir ver. A maioria dos países da Europa tem constituições liberais não interventoras similares às dos Estados Unidos. Isso não limita a ascensão de governos socialistas que pregam autointervenção. O que as constituições liberais limitam de modo mais eficiente que aquelas intervencionistas é o risco de totalitarismo. O Brasil, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, tem um Estado reconhecidamente intervencionista. Nossa Constituição de 88 é a mais recente variação de uma série de constituições intervencionistas desde a de 1934. Toda vez que tivemos governos que também pregavam intervencionismo, houve sérios problemas. Foi o caso dos governos de João Goulart, de 1961 a 1964, e de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Ambos queriam intervir na sociedade e na economia de tal maneira que o surgimento de um poder de Estado totalitarista seria inevitável. A conclusão é óbvia: um governante com propósito intervencionista no Estado cuja Constituição preconiza um alto nível de intervenção pode constituir-se num risco para a democracia. A combinação explosiva de Estado e governo interventores cria totalitarismo em diversos segmentos da sociedade e do próprio aparato de Estado tende a se rebelar contra isso, gerando instabilidade política. Claramente, a aspiração do brasileiro, assim como a de todo ocidental, há séculos tem sido contrária a qualquer propósito totalitarista. Sob esse prisma, seria muito mais saudável para o Brasil ter um Estado liberal com constituição não interventora. Na eventualidade de que isso possa ocorrer no Brasil, o debate político seria mais prático e menos ideológico. Ocasionalmente, um governante que entenda que a atuação da burocracia é decisiva em determinada área encontrará espaço para implementar uma política de governo específica sem comprometer o Estado de forma permanente. Os Estados Unidos, por exemplo, passaram por um período de alta intervenção do governo na economia com o New Deal, entre 1933 e 1937. Para vencer a depressão econômica, a gestão do presidente democrata Franklin Delano Roosevelt, de 1882 a 1945, investiu maciçamente em obras públicas, estabeleceu o controle de preços de diversos produtos, reduziu a jornada de trabalho para criar novos postos e chegou ao extremo de determinar a destruição de estoques de commodities, como trigo, milho e algodão, com o propósito de conter a queda de preços desses gêneros agrícolas. Outro caso mais recente de intervencionismo ocorreu com o chamado Obamacare, a revisão do sistema de saúde promovido pelo governo do ex-presidente Barack Obama, assim como Roosevelt, também do Partido Democrata. Porém, mesmo com essas medidas, não houve nem nos anos 30 nem agora alterações na essência da Carta Norte-Americana. É a comprovação de que o Estado liberal permite a ascensão de governos mais interventores, até mesmo de viés socialista,
contanto que a sua política seja revogável e a sua estadia temporária. E ainda, obviamente, que esse governo interventor não tenha poderes para alterar a Constituição liberal de modo a criar agentes de intervenção permanentes. No Brasil, infelizmente, não é assim. O fato de termos uma Constituição interventora quase socialista faz com que sejamos obrigados a lidar com uma bomba relógio política para desarmar cada eleição. A Constituição brasileira de 88 serve como combustível à espera de que um governo socialista surja para produzir a faísca da gênese do totalitarismo. A cada eleição em que surge a possibilidade de vitória de um candidato socialista, os mercados financeiros e a sociedade organizada tremem, gerando alta instabilidade em períodos de sucessão política. Postulo claramente que necessitamos de uma nova Constituição, de viés liberal, que limite drasticamente o vasto poderio do governo em nossas vidas e reflita a nossa missão histórica de país portador de valores universais de família, de propriedade e de livre iniciativa e de respeito à ordem e aos direitos naturais. Isso é realista? É realista, sim. Nosso passado prova que o tipo de Constituição interventora que temos hoje fomenta rupturas institucionais mais cedo do que tarde. Admitir que temos uma Constituição que sempre será um elemento negativo na nossa tentativa de criar estabilidade política é um dos fatores mais importantes para entender a nossa limitação e nos tornar um país desenvolvido. É essencial que os brasileiros conscientes dessa situação estejam no poder para construir a grande mudança. Mas embora precise constituir um Estado menos interventor, a sociedade parece dar sinais de que se acostumou ao modelo de Estado grande. E este é o tema que nos remete ao próximo capítulo. Vamos aqui para o último quadro deste capítulo aqui, chamado Constituições Interventoras. 1. Geram instabilidade política. 2. Sofrem ajustes e rupturas frequentes. 3. Mitigam sociedade civil. 4. Podem levar ao totalitarismo. 5. Aumentam o risco financeiro. 6. Aumentam a corrupção. E 7. Alimentam oligarquias políticas e econômicas. Bom, é isso aí, pessoal. Próxima leitura, vou dar início ao capítulo 4 do livro, né? Quantos capítulos são esse livro aqui? São 13 capítulos. Vou dar início à leitura do capítulo 4 e espero que vocês me acompanhem, beleza? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!